E se a cerveja tem mais álcool, tem mais bang. As cervejeiras de maior sucesso são as cervejeiras precisamente que fazem mais do mesmo. Digo que sou cervejeiro e as pessoas pensam em fritar bifes atrás de um balcão ou a pescar uma sapateira de um aquário. Quando está um tempo horrível, as pessoas vão para o pub e afogam-se em pints, não é? Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Cerveja Sem Fronteiras é a nova temporada em que convidamos os cervejeiros e artistas da cerveja artesanal que não estão em Portugal, mas que representam a nossa bandeira lusitana e a cerveja, a paixão pela cerveja, além das nossas fronteiras. Hoje estamos na Vocation Brewing Brewery, perto de Manchester, com o Filipe Páscoa. Ele que tem 24 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu em Lisboa. Para além de andar aos empurrões no rugby, ganhou interesse desde cedo pelo homebrewing. Aos 18 anos foi para a Inglaterra estudar Química e foi lá que se juntou ao Warwick University Real Ale Society, onde eventualmente foi o presidente e master brewer. Já em Portugal estagiou na Dallans, no Galas e posteriormente no Dois Corvos, onde nos conhecemos. Fez um mestrado em gestão de projetos e a sua tese focou-se na inovação de startups aplicada à cerveja artesanal. Há 2 anos começou a trabalhar aqui mesmo na Vocation Brewery, que é uma das maiores cervejeiras craft no Reino Unido. E até hoje já passou por várias funções de produção, sendo atualmente Shift Leader. Olá Filipe, bem-vindo. Tiago, muito obrigado. Já obrigado pelo convite, sabes que eu ouço o podcast já há algum tempo e é um prazer estar aqui e gosto muito do trabalho que tens feito até agora. Acho que o podcast tem um papel fundamental na cerveja em Portugal. Portanto, obrigado, fico lisonjeado por essas palavras. First things first, tu disseste-me que aos 17 anos tinhas como hobby ser homebrewer, embora ainda nem sequer tivesses barba. Pergunto-me se quando começaste a beber cerveja artesanal, com que idade é que começaste a beber cerveja artesanal e porquê é que foi aos 12 anos? Para efeitos legais, comecei a beber cerveja artesanal com 16 anos. Onde, na altura em que era legal, não é? Comecei a beber cerveja artesanal na Cerveteca. Acho que descobri por acaso. Estava a procurar bares para ir com amigos e descobri um bar que se auto-intitulava a Meca da Cerveja. Tinha mais de 100 estilos de cerveja e para mim a cerveja era um líquido amarelo com álcool que havia 2 em Portugal. Então descobri, fiquei fã e era uma comunidade muito pequena na altura e passar para o homebrewing foi uma transição rápida, que gostei muito e fiquei logo fã desde cedo. E foi nessa altura, aos 18 anos, vieste para aqui, não especificamente onde estamos, mas para Coventry, onde foste estudar para a Warwick University, foste estudar Química. Foi já com a cerveja em mente, ou seja, eventualmente para tornar cervejeiro, que decidiste estudar Química? Sim, eu tanto nessa altura já tinha esse bichinho e ainda considerei até fazer a licenciatura em Brewing, mas na altura, tinha 18 anos interessado em fazer cerveja, era um grande compromisso fazer um curso nisso e ficar preso a esse caminho sem saber se era mesmo o que eu queria fazer para sempre, não é? Então, também por ser uma universidade boa, fui para Warwick para Química, que era um interesse que eu também tinha, e sabendo que se fazer cerveja mais tarde seria certamente um caminho possível, e também escolhi a universidade porque dentro das universidades que eu tinha em mente, esta tinha uma sociedade de estudantes, como os núcleos em Portugal, uma sociedade que era focada em Real Ale ou Craft Beer, cervejas diferentes e pubs e festivais de cerveja. Pois, ou seja, esta sociedade do Real Ale, primeiro questiono se será quase uma sucursal do Câmara que defende o universo do Real Ale, a cerveja mais tradicional de certa forma, e que por vezes até tem algum clash com a cerveja mais moderna, craft. E depois, o que é que encontraste nesta society? Sim.
certamente que há esse clash e por causa do nosso nome também temos estes desafios. As pessoas acham que estamos associados com a Camera. Na verdade, começou como parte do movimento do Camera. Foi nos anos 70, quando o Camera nasceu, que um membro da universidade decidiu começar esta sociedade para poder ir a festivais do Camera, para ir visitar breweries e no fundo ter maneira de arranjar fundos para isso, que conseguirem pagar essas visitas. Mas desde então mudou muito e a nossa relação que tínhamos com o Camera é mista, porque embora pudéssemos ir a certos festivais do Camera, também íamos aos festivais de craft beer. E eles não gostavam? Depende também bastante do ramo de Camera. Portanto, certas pessoas no Camera são muito contra keg e contra craft beer, enquanto que outros ramos, incluindo o nosso ramo local, que era de Coventry, são totalmente abertos a isso, e o mesmo festival deles tem keg e tem mais uma onda moderna de cerveja, mais craft beer. E aqui parece-me que existem duas vertentes, pelo menos, da própria society, ou deste clube. Como é que traduzimos de forma... Pois não sei se é sociedade ou se é clube. Para a sociedade, embora pareça... Sociedade parece assim uma coisa... Mas neste caso, neste grupo, neste clube, não só havia a promoção da cerveja por si, mas também a produção, ou seja, havia uma parte de homebrewing. Sim, portanto, sim, uma parte do clube é a produção de cerveja caseira, portanto homebrewing. Um dos membros tem esse cargo e é responsável por fazer isso. Foi o primeiro cargo que eu tive no clube. Mas é só uma parte do clube, porque o resto foca-se principalmente em organizar um festival anual, que é um festival que já dura há 40 anos, que é uma tradição bastante engraçada, que ainda vêm membros antigos que não perdem um festival há 25 anos e que dizem que vão dar para um equipamento velho uma prateleira onde estão os cassos, dizem que foram eles que compraram aquilo nos anos 90 e portanto é assim é uma tradição bastante engraçada de melhoria contínua, sempre a introduzir equipamento novo, a mudar a filosofia, a aprender mais e é muito engraçado porque depois conseguimos uma curva de aprendizagem rápida para os alunos, que se calhar é a primeira exposição que têm com craft beer ou com real ale. Este festival que aconteceu precisamente agora em março, na altura que este episódio será publicado, não será agora, mas que é uma tradição contínua. Mas ainda voltando à parte do brewing, como é que e porque é que foste tu a pessoa selecionada para ser cervejeiro, nesse caso, tendo em conta que havia apenas uma pessoa responsável por esse cargo? Sim, acho que coincidiu que o brewer do clube estava a sair da universidade nesse ano e eu já fazia cerveja em casa, portanto acho que era o único que sabia fazer, na verdade. Os outros teriam que passar por um processo de aprendizagem do antigo brewer, e por isso era a escolha lógica. E tu aí tiveste mais, ou seja, já tinhas a tua própria escola de homebrewing em Portugal. De que forma é que mudou o cenário? Terias eventualmente produzir um volume maior ou tinhas outros desafios? Eu acabei por comprar muito equipamento novo e era também equipamento de escala homebrewing, e depois organizava uns eventos para juntar os membros e fazermos provas das cervejas e tudo mais, mas ao mesmo tempo foi muito engraçado que produzíamos cervejas de colaboração com cervejeiras locais. E aí sim tínhamos todo um tipo de escalas diferentes, desde breweries numa garagem com 100 litros até 10 hectolitros e portanto foi muito bom também para, com 19, 20 anos, já ter feito essas colaborações em cervejeiras de diferentes escalas e falar com diferentes pessoas e ver como é que eles fazem os diferentes processos. Foi logo muito interessante. E neste caso havia alguma, não diria motivação, se calhar não é a palavra, mas
económica, ou seja, haveria eventualmente um budget anual, mas de que forma é que a produção de cerveja poderia de certa forma coincidir com isso, ou seria simplesmente algo divertido de se fazer que não contribui de alguma forma? Sim, é mais o segundo, porque o festival felizmente tem uma escala bastante grande e é daí que vem a maior parte dos nossos fundos. E então, quando organizamos um festival com sucesso, ou passado alguns anos de organizar festivais de sucesso, conseguimos juntar esses fundos que depois são suficientes para apoiar o homebrewing e outros tipos de eventos que nós fazemos só para diversão e para entretenimento dos membros, não é? Ou seja, tu basicamente estavas a destruir o budget do clube. Exatamente. E depois esperavas que alguém conseguisse recuperar no evento anual. Exatamente. Era essa a minha responsabilidade no primeiro ano, sim. Muito bom. E depois, entretanto, tu passaste a ser o presidente deste clube. Sim. De que forma e porquê? E perceberam que tu destruirias menos o budget se passasses a ser presidente também. E acumulaste funções nessa altura? Eras brewer e... Sim, portanto, no primeiro ano fui brewer, depois fui brewer e secretário. E secretário era responsável, entre outras coisas, de organizar cervejas de colaboração. Sim, fazer essas cervejas chegar ao festival também. E nesse ano eu organizei mais do que já que uma vez tinham sido feitas e por isso eles gostaram do meu trabalho. Também ajudei a desenvolver um bocado o equipamento de keg do festival, porque pelas suas razões históricas era sobretudo de cask, quase 100% de cask. Já começava a ter algum keg e eu ajudei a introduzir mais. E portanto, como assumi algumas funções adicionais, eles viram que tinha potencial, presumo eu, e acharam que sim, que se calhar conseguia fazer melhor, conseguia angariar mais dinheiro do que estourar o budget em homebrewing. Certo, e imagino que isso tenha depois ajudado posteriormente nesta tua carreira. Temos aqui uma pergunta de alguém que te eventualmente conheceu e que partilhou não só campos de cevada, mas potencialmente outros campos. E vamos ouvir a pergunta de Hugo Simões. Boas, Filipe, tudo bem? Olha lá, preferias levar uma placagem de um Pilarush com 3 vezes o teu tamanho ou beber uma Imperial Pastry Stout quente num dia de verão com 40 graus? Gente, aqui a pergunta do Hugo. É uma pergunta bem complicada, mas acho que vou escolher a placagem, sim. Acho que um dia de 40 graus não é para Imperial Stouts para mim, acho que é para uma boa lager ou uma Session IPA, uma coisa assim. Certo. Legítimo. Depois desta tua experiência na Warwick, regressaste a Portugal, onde estagiaste na Dylan Brewery, no Porto. Dylan's era em Coventry. Em Coventry. Ok. Mas com o Pedro Oliveira, okay, que é um brewer português que veio da Superboc para a Inglaterra e que é o head brewer dessa pequena cervejeira em Coventry. Nice. Depois passaste pelo Galas e também pelas Corves, foi onde nós nos conhecemos. O que é que tu achas, o que é que tu aprendeste nessa e porque é que procuraste fazer isso? Sim. Eu sem dúvida queria aprender, queria ter contacto com a produção, ter contacto com os cervejeiros, saber como é que eles fazem os seus processos. E também ganhar experiência para poder mostrar, para poder candidatar mais tarde a outra posição. E portanto foram estágios bastante curtos na Dylan's e no Galas. No Galas também foi por sorte, porque o cervejeiro dele teve uma lesão durante umas semanas e na altura eu vi-o a perguntar e eu disse assim, eu também sei fazer cerveja, queres que eu vá para aí 2 semanas fazer cerveja? Okay. E pronto. E depois, por último, foi na Dois Corvos, foi um estágio já de 3 meses, portanto um bocado mais prolongado, e também é uma escala maior do que as outras duas, e aí também foi uma ótima experiência ver como é que é uma craft brewery maior, e também em Portugal, ver como é que é a organização,
foi uma experiência positiva e também ajudou-me a perceber que era isso que queria fazer com a minha vida, sim. Isso eventualmente foi a rampa que leva mais um português a passar pela Universidade de Dois Corvos, A melhor escola. a melhor escola cervejeira portuguesa, eventualmente a procurar outras aventuras pela Europa. Depois, e em Portugal, fizeste o teu mestrado foi em gestão de projeto, aplicado à inovação em startups no universo da cerveja. O que é que foi isto? O que é que tu aprendeste? Sim, eu acho que comecei a me interessar muito durante o mestrado por gestão da inovação, também a área comercial das startups e era um interesse meu também, obviamente, a parte criativa do processo cervejeiro e, portanto, foi aliar os meus interesses às áreas que estava a aprender no mestrado e foi como otimizar, num ponto de vista teórico de gestão, a inovação de uma craft brewery e se calhar aplica-se a cervejeira já com uma escala significativa, onde podem gerir o seu pessoal para otimizar a inovação e em vez de ter, por exemplo, só uma pessoa encarregue da inovação, poder usar todos os seus recursos e garantir que o processo de inovação é o melhor possível. Tu sentes que o que tu eventualmente estudaste, planeaste, é algo que é facilmente aplicável a qualquer cervejeira? Ou quais são os desafios? Tu falavas que necessitava de certa forma de uma escala, mas é algo que pode ser aplicado em qualquer cervejeira? Sim, acho que sim. Acho que de certa forma a inovação, ou seja, no universo craft, a inovação faz parte do dia a dia e está sempre presente, mas calhar é uma inovação relativamente diferente. Sim. Portanto, o processo que eu estudei passava principalmente por experimentação em pequena escala e um ciclo de inovação, portanto usar a aprendizagem dos lotes anteriores em lotes novos, o feedback do cliente e portanto numa pequena cervejeira, por exemplo, também é bastante útil, mas será numa forma mais básica, até porque se calhar a pessoa que faz a cerveja tem contacto direto com o consumidor, que não acontece numa maior, e portanto será assim numa escala mais fácil e básica de focar nessa aprendizagem contínua e cíclica do processo de inovação. E foi posteriormente, depois desta época, que tu eventualmente vieste para cá. Mas entretanto temos também outra pergunta de alguém que tu eventualmente já uma participação habitual aqui no podcast, caro André Pintado. Olá, Filipe, qual é a tua vocação? Pergunta bastante criativa. Pergunta-te o André Pintado, qual é a tua vocação? Minha vocação é ser cervejeiro. Que também acho interessante essa palavra cervejeiro, porque é sempre complicado explicar num jantar de família o que é que faço. Digo que sou cervejeiro e as pessoas imaginam primeiro a fritar bifes atrás de um balcão ou a pescar uma sapateira de um aquário e na verdade é um bocadinho diferente mas acho que sim, isso tem todo um passado que explica essa palavra, que é tanto a pessoa que vende como produz cerveja, não é? Mas sim, essa é a minha vocação, ser cervejeiro. Achas que se houvesse um curso de cervejeiro em Portugal, achas que um dos módulos deveria ser como pescar uma sapateira efetivamente do aquário? Ou como é que Sim, acho que se existisse seria certamente um dos módulos. Eu acho que é extremamente interessante. Mas depois, quando vieste para cá, vieste em 2021, cerca de 2 anos, aqui para Hebden Bridge, Invocation, que é uma das maiores craft breweries no Reino Unido. Primeiro, porquê que vieste para cá e o que é que encontraste? O que é que encontraste? Eu vim para cá simplesmente por causa do trabalho, que eu procurava trabalho no Reino Unido como cervejeiro e a Vocation foi uma excelente oportunidade que surgiu
percebi que tinha uma escala significativa e estava a crescer bastante rápido e portanto era um sítio onde eu podia vir aprender muito. Não conhecia nada sobre o sítio, nunca tinha estado aqui perto. Fiz uma pesquisa e o sítio próximo, engraçado, que apareceu a ver Hampton Bridge, e de facto é um sítio fantástico que pode ser pequeno, mas tenho gostado muito de lá estar. É um sítio bastante único, com um passado de hippies e artistas, e hoje em dia é a capital lésbica do Reino Unido, e é um sítio muito acolhedor, onde talvez noutros sítios do norte do Reino Unido tivesse problemas por ser estrangeiro, que tem fama de ser um bocado racistas e xenófobos no norte de Inglaterra. E em Hampton Bridge não é de todo o que se sente. É um ambiente bastante acolhedor e diverso. E aqui na Vocation, o que é que encontraste? Foi de encontrar as tuas expectativas? Sim, eu não sabia bem o que esperar, mas fiquei contente. Achei que as coisas evoluem muito rapidamente e exigem que uma pessoa aprenda rapidamente e consiga desenvolver o seu papel rapidamente sem supervisão. E, portanto, era o que eu estava à procura, era um desafio para crescer rapidamente e aprender. E foi isso que aconteceu, consegui aprender bastante. Desde que cá cheguei à fábrica, talvez há 2 anos, desde que cá cheguei à fábrica deve ter crescido para o dobro do tamanho, se não mais. E, portanto, com isso tenho ganho responsabilidades adicionais, tenho visto diferentes tipos de equipamento e tenho conhecido pessoas também bastante interessantes, portanto, pessoas internacionais que cá trabalham. Tem sido uma experiência enriquecedora. Tem os seus desafios e como todo lado, mas ao mesmo tempo enriquecedora. Nós passámos uma fase bastante difícil de Covid, que de certa forma afetou o panorama, obviamente, global, e agora também o cenário não é muito mais positivo. E questiono-me de que forma e qual o motivo de sucesso da Vocation, que nesse caso conseguiu, num panorama adverso, conseguiu talvez ganhar espaço e afirmar-se mais do que talvez outras cervejeiras. Sim, exatamente. Acho que a Vocation era uma cerveja que já vendia muito em supermercado. Isso foi um fator chave para o crescimento da Vocation. Aliás, eu, quando estava na universidade, era das cervejas que eu mais bebia, era a IPA da Vocation em supermercado. Quando chegou o Covid, por acaso tivemos bastante sorte, porque foi nas semanas antes de Covid, foi quando tivemos um upgrade da canning line gigantesco e, portanto, passámos a ter, era um investimento para o futuro, era poder ter a capacidade para crescer nessa canning line e portanto, conseguimos alterar a produção toda e até crescer para esse formato de latas. E sendo que, infelizmente, os bares e pequenas lojas estavam fechados ou a operar com dificuldades e com desafios, as pessoas começaram a comprar também muita cerveja em supermercado e mais cerveja em supermercado. Então, obviamente, isso facilitou o nosso crescimento e com esse crescimento também facilitou podermos crescer criativamente. Portanto, todas essas barricas atrás de nós vieram depois dessa altura e com base nesse crescimento também. E durante todo esse período tínhamos, por exemplo, uma edição limitada que saía todas as semanas e, portanto, foi um bom balanço entre ter o crescimento com essa base de maior escala em supermercado e uma base menor de venda direta ao consumidor online ou para bottle shops já depois da Covid, com edições limitadas a cervejas de especialidade. É curioso, o tema de supermercado é sempre polarizador e muitas vezes, e o universo craft também é muito de paixão e polarizado de certa forma, muitas vezes cegamente e talvez com
um ponto de vista pouco racional e mais sério, mas muitas vezes o que acontece é que uma pessoa extremamente apaixonada rejeita, nega-se a beber cerveja de marca X porque está presente em supermercado. Como é que vês isso? E imagino que tenhas uma posição queria perceber. Eu percebo completamente, acho que tem algum sentido essa oposição, porque comprar de pequenos produtores é como ter uma linha contínua de craft, de distribuição, não é? Em vez de ter pequenos produtores, pequenos vendedores que sabem educar o cliente, sabem expor cerveja da maneira certa. Tudo isso é importantíssimo e portanto esse tem um papel fundamental. Venda em mais pequenos estabelecimentos e lojas. Ao mesmo tempo vejo um papel importante da cerveja de supermercado, que é tornar a cerveja mais acessível. Por exemplo, para muitas pessoas pode ser a primeira cerveja artesanal que bebem, pode ser num supermercado juntamente com as suas compras, porque tanto como experimentam uma nova marca de iogurte, se calhar experimentam uma nova marca de cerveja, que não é a Budweiser, é outra que está ao lado. E portanto tem um papel fundamental e a maior escala também permite um preço mais acessível, como eu estava a dizer. Das cervejas que mais consumia na universidade era a IPA da Vocation, e com que a Inglaterra torna-se bastante acessível. Com o budget de estudante não teria conseguido fazer isso em bottle shops, né? Teria a beber outras cervejas que não me interessavam tanto e portanto a dar o meu dinheiro aos produtores. E portanto quando peso esses dois cenários, acho que é uma coisa positiva haver também distribuição em supermercado. E tu achas que, tendo um portfólio, e o caso da Vocation, um portfólio de cervejas tão eclético, criativo, algumas cervejas decadentes, mais excêntricas, mas por outro lado conseguir ter esse equilíbrio de volume num longo prazo, achas que é possível manter este equilíbrio sempre, ou eventualmente com volume inevitavelmente acabas por perder a parte mais criativa e ter que focar em cervejas de maior volume? Acho que é uma pergunta extremamente importante. Acho que é uma pergunta que as cervejeiras têm que se perguntar a si próprias, têm que definir a sua estratégia, e eu certamente gostava de fazer parte de uma cervejeira que quer manter o seu lado mais criativo e mais inovador presente. E acho que tem sido o caso na Vocation. Acho que não temos deixado o crescimento afetar a nossa criatividade, quanto muito tem dado maior orçamento para expandir a criatividade. Sim, acho que certas cervejeiras não vão fazer isso, que é uma pena, mas eu acho fundamental e quero fazer parte do projeto que tenha isso. Há algumas horas discutimos um pouco sobre esta dualidade de supermercado, mas por outro lado também a questão da independência no craft, e uma vez mais o fator polarizador da paixão, mas da independência, e muitas vezes o boicote. Uma boa parte de nós, beer geeks, que a partir do momento em que uma cervejeira deixa de ser independente, existe um boicote, mas por outro lado talvez essa independência não seja tão visível ou tão importante para uma outra fatia do mercado. Como é que tu vês a questão da independência na cerveja? Eu acho que a questão da independência eu já vi de forma diferente. Já pensei que talvez não fosse assim tão importante, porque mas ainda assim as cervejas podiam ter potencial para crescer. Entretanto li alguns artigos e vi algumas perspectivas que acho que alteraram a minha opinião, de que acho que é bastante importante. Acho que é bastante importante a independência de craft. Certas definições, craft só pode ser craft se for independente, não é? Certo. Porque acho que percebi o papel importantíssimo que
que o craft tem no negócio das macro. E as macro, ao entrarem no segmento craft, a sua maior preocupação vai ser como é que o craft está a afetar o seu negócio principal. Portanto, a Heineken... O negócio da cerveja de merda. Portanto, a Heineken comprar uma Beavertown por 100 milhões acaba por não ser nada comparado com o efeito que a Beavertown pode ter, ou a Beavertown e outras, teriam na Heineken de forma independente. E portanto, assim, e principalmente assim que o craft tiver a crescer menos e for menos lucrativo, certamente essas macro que têm empresas craft vão alterar a sua estratégia para favorecer a marca principal. E portanto é uma coisa que ameaça sem dúvida o futuro do craft e pode causar muita confusão no consumidor final. E portanto hoje em dia sim percebo e concordo com alguns desses movimentos contra craft ser comprada por grandes cervejeiras. E de que forma é que nós conseguimos contrariar isso? Ou seja, será com mais informação? Ou será... Ou seja, o evitar que cervejeiras serem compradas não é bem execuível. Mas de que forma é que se pode combater? Sim, acho que temos de ser nós, enquanto consumidores, a decidir onde é que gastamos o nosso dinheiro. E assim a informação é certamente essencial nesse sentido. E, por exemplo, a criação de certos órgãos como o Brewers Association nos Estados Unidos, que tem definições rígidas do que é que pode ser definido como craft com base em independência. Gostava de ver algum órgão assim semelhante em Portugal, acho que seria extremamente benéfico. E até noutros países, na maior parte dos países não há um órgão semelhante. E já foi falado, por exemplo, eles falavam de foram um badge, né, um emblema no rótulo da cerveja. Como acontece nomeadamente nos Estados Unidos com a Brewers Association. Que mostra que uma cervejeira é de facto independente. Esse tipo de movimentos acho que vão ter um papel fundamental e toda a comunicação em craft tem um papel nesse sentido. E a definição de craft não é só a independência, nomeadamente nos Estados Unidos, por exemplo, ou as definições que existem de craft nos Estados Unidos ou talvez em Itália, são dois exemplos que conheço. Focam-se na independência, ou seja, não ser owned by a major mais do que 25%, usar ingredientes à partida nobres que devem ser, ou seja, não custar o custo nos ingredientes, e por último não se ter um volume. E pergunto-me eu depois, existe alguma controvérsia nos Estados Unidos, por exemplo, com creio que foi de Sierra Nevada, talvez, que é uma cervejeira querida da maior parte dos fanáticos de cerveja artesanal, mas com um volume astronómico e que eventualmente foi empurrando essa barreira das litragens, neste caso em US Barrels, para a frente, para permitir que a Sierra Nevada se mantivesse como cervejeira craft. Como é que vês a importância a questão da litragem ou a questão de independência? Tem o mesmo peso ou como é que vês? Sim, também há aquela piada dizem que a definição da Brewers Association muda cada vez que a Samuel Adams acrescenta um novo tanque, não é? Certo. Acho que é um tema complicado. Acho que a independência, portanto a participação de quem é dono da empresa, acho bastante mais importante do que o volume. Mas assim que o volume se torna um problema, uma barreira à inovação e a liberdade da cervejeira de fazer a cerveja que quer fazer, para talvez agradar aos shareholders, por exemplo, aí pode-se entrar numa discussão de volume, certamente. Acho que não estamos ainda nesse patamar, pelo menos na Europa. Talvez nos Estados Unidos com a Samuel Adams e cervejeiras semelhantes, mas acho que ainda não é tão urgente o tópico quanto talvez algumas pessoas pensem, não sei, na minha opinião. Eu vou pegar numa das cervejeiras
maior dimensão e extremamente com uma controvérsia enorme e que levantou já algumas polémicas, no caso da Brewdog, por exemplo, que é uma cervejeira muito fácil de odiar por vários motivos, mas por outro lado foi uma cervejeira que talvez há 5, 10 anos atrás era uma cervejeira que a maior parte dos consumidores de craft tinham em muito boa conta e abriu um terreno enorme para muitas outras cervejeiras, e nomeadamente acredito também que tenha sido uma escola para a maior parte dos cervejeiros, não só no Reino Unido mas na Europa, mas que hoje em dia é muito fácil ter uma opinião diferente e na Brewdog talvez já seja relevante falar de volume. Existe também uma grey area com a questão da independência, porque já houve vários investimentos privados, mas não especificamente major brands de cerveja, mas bastante grey area. Como é que tu vês a Brewdog nesse sentido de independência? Sim, de facto, a Brewdog nem me estava a lembrar da Brewdog, porque já nem imagino como parte do panorama craft do Reino Unido. Portanto, realmente tem essa questão é importante. Sim, há quem fale dessa participação externa de outras empresas. Acho sempre melhor a participação externa ser de outras empresas que não macro cervejeiras, pela razão que estava a dizer anteriormente, de ter um interesse secundário, né? Mas ainda assim não sei se haverá algum impedimento dessa participação passar mais tarde para uma grande cervejeira, por exemplo, ou dessa participação externa, seja um grupo de investimentos ou o que seja, ter também outros interesses que venham a prejudicar o craft. Portanto, também, obviamente, não é ideal. Portanto, há quem diga que já não são craft por causa desses investimentos. A nível de volume, tens ideia de qual é a escala? Eu nem sei bem a escala. Sei que pessoas que trabalham comigo, que trabalharam na Brewdog, e sei que Brewhouse faziam lotes de 250 hectolitros na Brewhouse e bastante otimizada, portanto devia estar a fazer um lote a cada 2-3 horas, 24 horas, né? E portanto é uma escala monumental. Já não há uma segunda em Inglaterra ou no Reino Unido que se compare em termos de escala. Não sei ao certo o número de litros anuais, mas é uma escala bastante grande. Ainda assim são responsáveis por muita evolução do craft, né? Então, como estavas a dizer, é uma escola. Portanto, temos que pensar nesse aspecto também. Muitos dos nossos parâmetros e modos de operação vieram porque alguém os aprendeu na Brewdog, por exemplo. Portanto, eles continuam a inovar, talvez de uma forma mais operacional do que de estilos de cerveja que chegam diretamente ao consumidor, mas continuam a liderar o caminho em modos operacionais de breweries crafts, né? Cervejeiras craft. Portanto, não sei, é um tema complexo, sem dúvida, mas continuam a desempenhar algum papel, mesmo que as pessoas já não achem a cerveja boa ou craft. Certo. Talvez um estereótipo que exista, mas de certa forma parece-me, e eu que vivi no Reino Unido durante algum tempo, tive essa percepção e parece-me que seja uma percepção que continua a existir, que é o consumo de cerveja. Existir um consumo de cerveja de certa forma excessivo ou descontrolado, que talvez eu imagino que não se assemelha ao consumo que existe em Portugal, embora sempre há excessos, mas aqui acaba por haver um consumo excessivo cultural, talvez, e acho que existem rituais de ir ao domingo ao pub que passam de geração para geração, e a iniciação ao álcool através talvez de ciders acaba por acontecer bastante cedo,
E isso leva também a um consumo não muito cuidado, mas curiosamente, e é bastante interessante termos vindo ao mesmo tempo, ou mais recentemente, termos vindo a acompanhar um crescimento da indústria de cerveja artesanal sem álcool e de baixo álcool. É algo que tem vindo, é algo especificamente moderno, ou é algo que sempre existiu, e consegue-se ter estes dois universos em paralelo? Sim. Sim, acho que é realmente muito interessante essa diferença cultural da cultura de beber. Acho que por alguma razão parece que sempre os países nórdicos têm algum descontrole no que toca à bebida e até a outras substâncias. E outras pessoas terão melhores razões porque é que isso acontece. O meu palpite talvez seria por falta de dopamina, talvez, de sol. Vitamina D. Quando está um tempo horrível, as pessoas vão para o pub e afogam-se em pints, não é? E portanto acho que isso tem um papel. Qual era a segunda? Depois era a questão da introdução das cervejas de baixo álcool e sim, certo. Sim, acho que historicamente isso, eu não sou perito nisso, mas sei que historicamente a cerveja em Inglaterra já teve pouco álcool e isso permaneceu. Portanto, em qualquer pub tradicional é normal arranjar cervejas a menos de 4% e não são vistas como cervejas inferiores ou secundárias. É uma cerveja como as outras, simplesmente a pessoa pode estar a conduzir, pode estar a querer cortar nas calorias ou não querer sentir o efeito do álcool, por exemplo, ou querer uma coisa mais leve. E isso agrada-me bastante ter essa oferta, que é raro ver noutros países. Mas achas, enquanto tenho estado aqui, a possibilidade de ir a um bar e encontrar facilmente uma table beer 3% deliciosa, ou inclusivamente cervejas de 0% ou 0,5% extremamente interessantes, é algo que infelizmente não se vê tanto noutros países. Portugal é um dos casos. Eu imagino que talvez o preço possa ter algum impacto, porque normalmente beber uma cerveja de uma table beer de 3% não fica muito mais barato do que beber uma IPA de 7% ou de 6% ou 5%, ou inclusivamente uma cerveja sem álcool, tampouco muda muito o preço. Será que vamos ver, ou seja, é uma tendência que se vai alastrar? Sim, acho que isso é um ponto fundamental. Acho que a perspectiva muitas vezes ainda é o valor pelo preço que se está a pagar. E o bang for the buck. É, bang for the buck. E se a cerveja tem mais álcool, tem mais bang. Isso é um bom slogan. E acho que essa tendência se está a inverter um pouco. Acho que em Portugal se calhar é difícil ver essa tendência a evoluir, mas em Inglaterra é uma coisa que se sente bastante. Acho que as pessoas procuram ativamente uma coisa com menos álcool, e se tem pouco álcool e continua a ser interessante, então continua a ser bom valor. Portanto, o álcool começa a fazer uma parte menor da equação do valor desse produto. Portanto, acho que até durante os meus anos no clube do Real Ale, na universidade, eu até vi essa tendência a alterar-se em poucos anos. Acho que no meu segundo ano, quando estava se fazia uma feira de exposição dos vários clubes para os novos alunos, eu aproximava as pessoas para tentar convencer a juntar-se ao nosso clube e perguntavam: gostam de cerveja? E as pessoas obviamente diziam sim, adoro. E nós dizíamos: então juntem-se a nós e vamos beber cerveja. E era muito fácil esse tipo de recrutamento. Ou dizer cerveja grátis, e as pessoas e esse se calhar ainda é o caso em Portugal. Mas 2-3 anos mais tarde, na mesma feira, era uma percentagem de alunos significativa que eu perguntava, fazia a mesma pergunta, e eles diziam que não bebem, não estão interessados em beber por razões de saúde, porque pela maneira como pode afetar os seus estudos, ou portanto, essa nova geração em muito pouco tempo está-se a tornar muito consciente do consumo de álcool,
e um consumo mais moderado. E é algo que me agrada, acho que é algo que me agrada. Acho que, por exemplo, recentemente provei uma table beer italiana, acho que era Clan Barrique, tinha se era 2.9 ou 3 qualquer coisa por cento, e era extremamente interessante. Era de fermentação mista, era uma cerveja que dava para degustar durante vários minutos, lentamente, que tinha uma profundidade de sabor que não precisava de vir através do álcool. E isso é uma coisa que me agrada muito. Acho que uma cerveja com menos álcool não precisa de ser uma versão aguada. Pode ser ainda um produto muito interessante, e acho que esse consumo moderado é obviamente mais saudável. Achas que isso pode colocar em risco a própria indústria? É uma boa pergunta. Acho que a indústria vai ter que se adaptar um bocado, sim. E acho que é por isso que muitas cervejeiras começam a produzir cervejas sem álcool, ou com pouco álcool. E sim, vai ser um desafio, porque sem dúvida que se as pessoas têm um consumo mais moderado, então o volume de vendas vai diminuir. Mas também pode ser possível captar o volume de vendas de outros segmentos, talvez como de destilados. As pessoas que estão a beber menos shots e estão a beber mais table beers. Curiosamente, há 1 ou 2 dias provava uma água lupulada com gás, água sem álcool, da Northern Monk, que é um produto bastante interessante, precisamente porque parece-me que existem algumas dificuldades técnicas para escalar, porque a indústria da água embora pareça demasiado fácil, mas existem bastante regulamentação a nível de controle de qualidade e tudo mais. Mas que é um desses segmentos que eventualmente pode ser ocupado por uma cervejeira. Acho que outro segmento também interessante é a kombucha, por exemplo. Acho que tem crescido imenso, e acho que também tem a ver com isso, tem a ver com as pessoas quererem uma bebida interessante. Os sabores fermentados são sabores únicos para mim. Acho que acrescentam uma camada de complexidade e profundidade única, e esse tipo de produtos como a kombucha é um produto que as pessoas vão procurar para substituir a cerveja. Porque eu não quero substituir uma cerveja por uma Coca-Cola. Prefiro substituir a cerveja por uma coisa interessante com menos álcool, se não puder beber ou se não quiser beber. E há cervejeiras principalmente nos Estados Unidos, que produzem kombucha, por exemplo, ou esse tipo de produtos como os seltzers com água, com lúpulo, ou as cervejas sem álcool. Outra das... Parece-me que em geral a preocupação, ou seja, existe preocupação com a nossa própria saúde, pelas gerações mais novas, mas também por políticas ou seja, pelo impacto social, ambiental, e questiono-me também se isso se passa por aí a adaptação das cervejeiras pela procura eventualmente de ingredientes mais locais ou com impacto menor. Sim, acho que principalmente pelo lado do consumidor, as pessoas procuram uma coisa mais responsável, não é? Querem com o impacto do seu consumo seja positivo. E se calhar também cresceram a ver, em Inglaterra por exemplo, se calhar cresceram a ver os pais a voltar à casa do pub completamente destruídos, não é? E nível de comportamento social, se calhar torna-se mais fácil esse empurrão de inverter a tendência para a moderação. E a nível de sustentabilidade também, obviamente, é uma coisa que está a crescer, está a explodir, não é? O interesse pelo impacto ambiental dos produtos, e a cerveja, infelizmente, é um produto com um impacto ambiental grande. E muitas vezes os pequenos produtores têm um impacto ambiental maior do que os grandes produtores, e há quem procure certas formas de inverter essa tendência. Por exemplo, eu gosto muito da estratégia que algumas cervejeiras usam de usar maltes de agricultura sustentável, agricultura regenerativa. É um tópico que eu tenho muito interesse. Que se foca em melhorar a qualidade
dos solos, ter um impacto de carbono menor, melhorar os ciclos da água. Basicamente um tipo de agricultura que melhora os ciclos da natureza e melhora, tem um impacto positivo em vez de ter um impacto negativo e tentar minimizar o negativo. Portanto, certas cervejeiras eu admiro muito por esses esforços e é uma coisa que gostava de ver mais e se calhar até gostava de me envolver nisso no futuro. E achas que, ou seja, não sei, imagino como tenho a certeza que o uso de maltes de agricultura regenerativa ou de lúpulos de locais de certa forma implicam possivelmente um custo maior por escalas de produção e no caso da agricultura regenerativa tem custos diferentes da agricultura normal. E tendo em conta o panorama atual também, que é um panorama bastante difícil e desafiante para qualquer negócio, existe espaço, ou seja, por um lado vemos essa necessidade de ser mais verde, mas por outro lado vemos uma necessidade de sobrevivência ao mesmo tempo. Como é que achas que isto se pode cruzar? Sim, é inevitável. Não dá para ser verde em dificuldades financeiras, não é? É preciso primeiro ter capacidades financeiras para suportar esses esforços. E portanto, obviamente que é complicado. Eu acho também que essa tendência da moderação pode ter aqui um papel importante, em que talvez o volume de vendas, o volume de produção diminua, mas a cerveja se torna um produto de maior valor, portanto um preço um bocado mais elevado para esses produtos que têm esforços ambientais, mas que seja uma coisa que as pessoas consumam em moderação, tenham uma fatia de lucro maior para o cervejeiro, a pessoa consuma uma em vez de duas, e talvez o caminho vá ser esse para muitas cervejeiras. Outra e muito aproximado, falámos disso ontem da agricultura, do uso de ingredientes locais e de explorar o uso de ingredientes acaba por ser locais e não só, depois lá está, não só os ingredientes, falámos também da questão da água e que se calhar há algumas dezenas de anos, não precisamos de ir muito longe, certos estilos eram unicamente feitos em alguns países e algumas regiões, pelas características da água ser mais soft ou mais água mole, água dura, não? É assim que se diz. Mas por essas características, ou mesmo pelos lúpulos serem mais florais ou serem mais cítricos, criarmos estilos de cerveja diferente. E ao longo das últimas décadas conseguimos replicar esses estilos com bastante facilidade. Isso acaba por tirar o local desses estilos, que deixam de ser hoje em dia é fácil fazer uma Czech Pilsner sem estarmos na República Checa. De que forma é que isso se encaixa também com esta procura de uma agricultura mais responsável também? Sim, eu acredito profundamente nisso. Eu acho que é extremamente interessante esse aspecto de que, precisamente quando estive a fazer um projeto em Química da Água para fins cervejeiros, apercebi-me disso e é um tópico fascinante de que os diferentes estilos de cerveja realmente desenvolveram-se nos sítios onde a água onde os favorece mais, não é? Como na República Checa a água ter bastante poucos minerais, que é o ideal para uma lager, como em Dublin ter bastante sódio, penso que é sódio. Não estou a ajudar. E portanto é ideal para uma dry stout, e por aí adiante. Todos esses estilos históricos vieram do sítio onde os favorecia mais. E sim, havia um sentido de origem de todos esses estilos, e por um lado é excelente nós conseguirmos produzir esses estilos em qualquer lado. É excelente conseguirmos produzir uma New England IPA com lúpulos americanos em Lisboa ou onde seja,
conseguir provar isso fresco em vez de vir de uma lata de avião ou de barco dos Estados Unidos. Isso é excelente. É excelente conseguir produzir estilos alemães em todo lado, etc. Por outro lado, acredito também na importância de ter um estilo, o estilo e não só o estilo, também os ingredientes do próprio local, ter uma certa um sentido de origem, um sentido de ser um produto único. Sempre me frustrou, por exemplo, viajar, sei lá, à Itália e procurar um bottle shop local e ver o que é que as cervejas locais estão a fazer. E é uma double IPA com citra e mosaic, com lúpulos americanos e com maltes ingleses. Simplesmente é feita lá. E claro que isso tem um papel fundamental para os locais lá, mas também devia haver algum certo sentido de origem, porque eles certamente serão capazes de fazer um produto único e com muita qualidade com os que os rodeia. Mas por outro lado, eu acho que é um tema difícil, porque por outro lado, e é fácil nós irmos a um bar de cerveja artesanal e procurarmos o que estamos confortáveis com, e que muitas vezes passa por ser uma IPA lupulada, porque eu creio que muito do início da minha jornada passa por ler livros e que tens referências, a maior parte das vezes americanas, que tu não os consegues provar, mas que eventualmente queres provar e inevitavelmente vais querer provar esses estilos. E hoje em dia muitas das cervejeiras, e arriscaria a dizer as cervejeiras de maior sucesso, são as cervejeiras precisamente que fazem mais do mesmo, e muitas das vezes receitas muito semelhantes, mudando apenas um lúpulo e mudando o nome, e com isso conseguem alimentar o seu mercado, mas isso é exatamente o contrário do que tu achas que deve ser. Sim, eu não diria que é o que deve ser, porque se é o que as pessoas querem, é o que é popular, é o que se gosta. Obviamente que isso vai continuar a existir e vai continuar a ser a maior parte do mercado. E pronto, se as pessoas gostam, é o que é indicado. Eu tenho pena porque já estou farto de Juicy IPAs, mas vejo também ao mesmo tempo o potencial para explorar melhor esse sentido de localidade, de origem, e é uma coisa que eu gostava de me envolver no futuro, de fazer um produto único com métodos e ingredientes locais, sustentáveis e responsáveis. É uma coisa que gostava de fazer no futuro, sim. Pergunto se tens referências dessas e claramente não incentivando a importação desses produtos, mas eventualmente procurando-os no próprio sítio. Sim, também a importação acho que também não tem mal, não é? É preciso conhecer para tentar explorar. Eu gosto imenso dos exemplos da Little Earth Project, por exemplo. Que eles têm uma quinta, que já é uma quinta histórica de produção de cidra da família dos donos, e um dos donos começou a produção de cerveja na quinta, e eles produzem o seu próprio lúpulo, produzem a sua própria cevada, onde depois vão maltar perto deles. Claro que isto é uma vantagem extremamente grande de Inglaterra, é estar rodeado de sítios onde se pode maltar cevada. Mas a cerveja que eles fazem é extraordinária. Depois fazem fermentações mistas, envelhecimento em barricas, estilos históricos. São produtos extremamente interessantes. E eles também o exemplo da Wildflower na Austrália, que se foca também em maltes de agricultura regenerativa, trabalhando com o agricultor. Também tem a sorte de ter alguém a produzir malte na Austrália. Usam lúpulos locais, para eles também é fácil. Portanto, obviamente, trazer isto para um sítio como Portugal traz os seus desafios, mas eu acho que não é impossível. Gosto também de que a Wildflower reproduz a levedura de flores locais do seu estado, daí chamada Wildflower. Certo. E também é uma coisa bastante interessante, essa fermentação de leveduras
locais, em vez de ser leveduras produzidas num laboratório de outra parte qualquer da Europa ou de outro lado do mundo. Também traz esse sentido único de origem. E depois ambas destas cervejeiras focarem-se em ser um produto bebível, porque eu não consigo ver o mercado português a aceitar facilmente uma lambic. Acho que certamente certas pessoas iriam adorar ter um produtor de cervejas semelhantes a lambic em Portugal, mas seria um público muito, muito pequeno. E se calhar não estariam dispostos a pagar o preço dessa cerveja muitas vezes. É curioso, tu falas da Wildflower. Eu conheci o cervejeiro e eles estiveram no Wanderlust, no último festival da Brussels Beer Project, e era a cervejeira trendy, era a cervejeira que as pessoas faziam fila, e haviam cervejas extraordinárias, mas também haviam cervejas extremamente simples, e uma parte uma parte da filosofia, exatamente essa, a cerveja não tem que ser extremamente complexa, a cerveja pode ser simples, ter uma história pela proximidade, pela colheita da levedura em espaços inusitados ou não habituais, mas por outro lado, e parece-me em Portugal talvez uma vez mais por uma questão de preço possa existir algum conflito de conseguir apresentar um produto que seja pelo menos a nível paladar não absolutamente distinto, mas seja sustentado mais pela história, pela source dos ingredientes, mas que por outro lado, e pelo menos facilmente me pareceu que noutros mercados eventualmente mais evoluídos e com poder de compra mais elevado, é muito mais fácil termos cervejeiras com uma cerveja que não é extraordinariamente diferente, mas tem uma source de ingredientes de melhor qualidade, diria. Sim, certo, e eu adoro esse foco em simplicidade. A simplicidade é complexidade. Conseguir fazer um produto simples, mas com nuance e com qualidades que uma pessoa consegue admirar ao longo de vários golos enquanto degusta a cerveja. Acho que isso é extraordinário e ao mesmo tempo consegue agradar a um público maior. Acho que um público que está habituado ao vinho vê uma cerveja destas parecida com um espumante, por exemplo, mas diferente de maneira interessante. Tem sido a minha experiência sempre que apresentei talvez uma Grape Ale portuguesa a alguém que não está dentro do mundo da cerveja artesanal. Agradou-lhes bastante por ser, dizem, parece como um vinho, não é para ser parecida com o vinho, mas é uma coisa que encaixa no paladar português. E tu achas que essa prova eventualmente converte, porque aí eventualmente estamos a entrar num alcançar nem é tanto um gráfico, mas um segmento não habitualmente de cerveja. Achas que essas pessoas que provam uma cerveja diferente, mas dentro do seu paladar, que eventualmente fazem essa troca pela cerveja em vez do vinho? Sim, eu penso que é possível cativar esse mercado, sem dúvida. Acho que tem muito potencial para explorar essa parte do mercado, especialmente com o crescimento de vinhos naturais e de sítios onde se consome este tipo de vinhos. Acho que se num destes sítios, se alguém vir uma garrafa de cerveja com ingredientes de uma origem interessante, com um perfil focado em drinkability e equilíbrio, acho que é uma coisa que pode agradar a estes clientes e que procurarão uma segunda vez. Eu vejo tendência para a abertura desse tipo de cervejas, sem dúvida. Sim. Tens acompanhado o mercado português? E se sim, de que forma é que tu eventualmente comparas? Eu acho que o mercado britânico tem tido desafios extremamente grandes e talvez diferentes, não equiparáveis ao resto da Europa,
pelo Brexit. Mas de que forma é que tens acompanhado ou que tens visto o panorama da cerveja em Portugal? Sim, tenho acompanhado quanto possível, e agrada-me, acho que abrandou, pelo menos de um ponto de vista externo, parece-me ter abrandado um bocado com o Covid, que é natural, também afetou o poder de compra de muita gente. Acho que a evolução abrandou um bocado. Acho que daqui vai evoluir para certas marcas já mais presentes no mercado aumentarem a sua influência, aumentarem a sua produção mas também ao mesmo tempo o aparecimento de marcas pequenas a produzir coisas interessantes. Acho que vai conseguir ver essa dualidade a aparecer, e certamente tem aparecido também marcas pequenas a produzir coisas interessantes, e o movimento da Grey Pale, que já existe há algum tempo, não é uma coisa recente, mas acho extremamente interessante. Acho que é aquilo que eu estava a falar, de uma coisa única, de sentido de origem, e que é uma coisa que deve ser explorada, que gostava de ver mais pessoas a fazer isso e fazer bem. Tu na altura, quando ias para aqui, tinhas a proximidade já esta localidade britânica, esta localidade não aqui especificamente, mas à Inglaterra e ao Reino Unido. Mas pergunto-me se existe, se é possível fazer uma carreira de cerveja artesanal em Portugal, se é necessário emigrar. Como é que tu vês essa questão? A minha experiência em trabalho em Portugal foi reduzida, certamente, mas é verdade que o que me trouxe à Inglaterra foi não só a oportunidade de aprender com cervejeiras maiores e de rápido crescimento, mas obviamente também melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Acho que infelizmente talvez ainda seja um problema em Portugal as condições de trabalho de cervejeiros e pessoas que trabalham no mundo da cerveja artesanal. Não sei ao certo como é que isso vai evoluir. Acho que tentando elevar o estatuto da cerveja artesanal que tem vindo a acontecer, acho que esse panorama pode melhorar. Acho que há muito poucos anos eu tentava convencer os meus amigos a vir ao Bar da Musa, beber umas cervejas, por exemplo, e eles pensavam, esta cerveja custou 3 vezes ou 4 vezes podemos beber daquele lado, porque é que vamos beber isto? E hoje em dia são eles que me perguntam a mim, e entre eles vamos à Musa. E eles talvez não são beer geeks, não estão dentro do mundo da cerveja artesanal, mas consomem com muito gosto, são produtos de melhor qualidade, embora seja múltiplas vezes mais caro do que o produto mais acessível. E esse tipo de esforços e outros esforços, tal como a comunicação, como estás a fazer, acho que pode elevar o estatuto da cerveja para que tenham que aumente o seu valor, aumente o valor na perspectiva do consumidor. E isso pode trazer condições económicas mais favoráveis ao trabalho no mundo da cerveja artesanal. Pelo menos é o meu ponto de vista otimista. E o que dizem os teus olhos, Filipe? Quais são as tuas ambições para o futuro? Curto e médio prazo quero continuar a aprender, quero ver diferentes sistemas, quero produzir diferentes estilos de cerveja, e quero também aprender com pessoas que fazem este estilo de cerveja que eu tenho mais interesse. A longo prazo gostava de começar um projeto, talvez, ou juntar-me a um projeto interessante em Portugal. Eu quero viver em Portugal. Eu vim para aqui para aprender, mas não planeio viver aqui para sempre. E portanto são essas as minhas ambições. Muito bem. Obrigado, Filipe, por me receberes por cá, e a nós que ficamos por cá. Obrigado a vocês por estarem desse lado também.
Sigam-nos nas redes sociais, no YouTube, onde podem ver este podcast em vídeo, no iTunes e Spotify, onde podem ouvir em áudio, também no Instagram, onde podem acompanhar o que está a acontecer, inclusivamente participar nestes podcasts. O meu nome é Tiago Lopes, eu comunico cerveja. Este foi o Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre a cerveja artesanal em Portugal e no mundo. Até à próxima. Alô? Eu sei, estou magríssimo. Quem é que anda a fazer levantamento de copo nos bares, mas também levantamento de peso no ginásio? Mas antes de ir embora, tenho-te a dizer que esta conversa foi gravada em fevereiro, quando o Filipe ainda trabalhava na Vocation, e há poucas semanas, em julho, aceitou um novo desafio na Blue Coast Brewing Company, na Riviera Francesa, onde é o lead brewer. Fica a nota, e já que cá estamos, não te esqueças de deixar aquele like maroto neste episódio, e se não estás ainda subscrito, aproveita para o fazeres agora. Em breve começo a lançar um podcast semanal sobre o estado do mercado, novidades e tendências cervejeiras, por isso, no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, onde quer que nos acompanhes, junta-te à tribo de quem bebe por gosto e gosta do que bebe. Cheers!